Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre razão e proporção, a referência a Mate 16, né? Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu peço que vocês voltem e assistam antes de ver essa aula, tá ok? Então, vamos lá! Foram propostos apenas 4 questões, né, para finalizar essa parte. A gente vai analisar então agora estas questões. O exercício 10 já de cara pede para observar as figuras, né? Você tem uma barrinha de chocolate que custa 2,15, 3 latas de óleo aqui, né, que custam 3,84 e um pacote de batatas de 1,5 kg, gente. Eu não sei se dá para perceber. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é 1,5 ou 1,6. Então, o saco de batatas aqui tem 1,5 kg, né? E custa 2,24. E a pergunta é, quanto custam 5 chocolates? Gente, não tem nem o que dizer a respeito, né? Se um chocolate custa 2,15, quanto custam 5 chocolates? Tá? Cada um faz de um jeito. Eu posso montar a proporção? Posso, né? O preço de um chocolate é 2,15 e o preço de 5 chocolates vale quanto? Vale X. Posso montar essa proporção? Posso. Posso usar a lógica para responder? Posso também, tá? Então, dando sequência, letra B. 2 latas de óleo. Gente, pensa comigo. Eu sei que o valor de 3 latas, isso daqui significa o quê? Também usando a lógica, tá? Não vou utilizar proporção. Eu sei que 3 latas custam 3,84. As 3, tá? Então, pensa comigo primeiro. Quanto que custa uma lata? Não é só dividir 3,84 por 3? E depois você calcula quanto custam 2 latas. É só dobrar esse valor, certo? Já a letra C, acho que eu vou fazer essa com vocês. 1 kg de batata. Porque se a gente descobrir quanto vale 1 kg de batata, a letra D fica fácil, né? Que são 7 quilos, só multiplicar esse resultado por 7. Então, aqui em cima, vamos lá. Quanto custa 1 kg de batata? O que eu sei aqui, que 1,5 kg, né? Que 1,5 kg, deixa eu diminuir essa letra também, que está muito grande, exagerado. Então, que 1,5 quilos custam quanto? R$ 2,24. É isso? Isso. E a minha pergunta é, quanto custa apenas 1 quilo? Chama de X? Pode ser? Então vamos lá? Que conta eu faço aqui? Só para dar uma melhorada, né? Tem gente que não consegue entender dessa forma. Então, eu tenho uma proporção aqui, né? 1,5. Isso é um modo de resolver, tá? Poderia montar essa proporção de outra forma também. 1,5 está para 1, assim como 2,24 está para X. E aí, como que a gente resolve a proporção? Não é multiplicando em cruz, usando aquela propriedade? Então, multiplicando em cruz aqui, vai ficar 1,5 vezes X igual a 1 vezes 2,24. 1 vezes 2,24 é o próprio 2,24. Né? Então, quem é x? X é igual a 2,24. Esse 1,5 que estava multiplicando ele aqui, ele vai sair daqui e vai passar dividindo. Percebam que todas as questões, o procedimento é esse. Tudo bem? E aí, quanto que vai valer o x? Qual que é o resultado dessa divisão? Pessoal, na realidade aqui, quando eu fiquei na dúvida se era 1,5 ou 1,6 nesse quilo, na realidade aqui é 1,6, tá? Que é 1,6, que vai ser bom no final das contas para vocês, por quê? Só trocar aqui, galera, não criem pânico. No lugar do 5, troco pelo 6, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok, troquei aqui onde tinha 1,5 por 1,6, mas o desenvolvimento é todo o mesmo. Opa, esqueci de trocar lá em cima, que é um 6, tá, galera? Eu descobri isso quando eu fui efetuar a divisão.
Porque se eu dividisse por 1.5, daria uma dízima periódica, né? Eu teria que trabalhar com aproximações. E essa não é a nossa ideia, esse não é nosso intuito por enquanto, tá? Então, 2,24 dividido por 1,6 vai dar 1,40. Então, o preço do quilo, né, da batata é R$1, 1,4, 1,40, dá na mesma, né? 1,40. Beleza? Tá respondido então o item C. Aí a letra D, e quanto custam 7 quilos? Só pegar 1,40 e multiplicar por 7 também. Certo, galera? Então, exercício 10 tá comentado e a letra C respondido. Próximo. Exercício 11. Numa lanchonete, a cada 27 pastéis de carne vendidos, vende-se 9 de palmito. Em certo dia foram vendidos 30 pastéis de carne. Quantos de palmitos foram vendidos? Gente, essas questões todas você tem que montar proporçãozinha. E vai estar sempre faltando um valor que eu vou chamar de X. Tá? Então a relação aqui é entre pastéis de carne e de palmito. Ó. A cada 27 pastéis de carne, eu consigo vender 9 pastéis de palmito. Aí chega um momento que no dia aqui foram vendidos 30 pastéis de carne. Então nessa proporção, quanto de palmito será vendido? Como que eu posso montar essa minha questão? Então, vou montar a minha razão inicial, né, com os valores que eu tenho, que é entre pastel de carne e palmito. Então, a relação que eu vou montar é sempre o valor que representa a carne em cima e o valor que representa a quantidade de palmitos embaixo. Então, a cada 27 pastéis de carne, então coloca 27 aqui em cima, eu consigo vender 9 pastéis de palmito. Então, coloco 9 aqui embaixo. Viu? Não é difícil a matéria. Aí na proporção aqui, ó. Já foram vendidos 30 pastéis de carne. Então, onde eu vou colocar o 30? Pensa comigo, eu posso colocar aqui embaixo? Não, porque aqui embaixo eu estou dizendo que é a quantidade de palmito que vem. Então, 30 vai aqui ao lado do 27, né, na parte de cima, no numerador da fração. 30 pastéis de carne. E quantos de palmito foram vendidos? Chama de X. E agora é só resolver utilizando aquela regrinha, né? Pega o 27, multiplica por X. A propriedade da proporção, né? 27 vezes X, não precisa colocar esse pontinho. Multiplicou de um lado? Coloca o sinal de igual. Multiplica do outro, ó. 9 vezes 30. Certo? 9 vezes 30. Qual que é o próximo passo? Gente, aqui está se tornando até repetitivo, né? Que é sempre a mesma coisa. Multiplica primeiro. 9 vezes 30 dá 270. E aí, para finalizar o exercício, x é igual a 270. Esse valor que está multiplicando ele aqui passa a dividir, né? Passa a dividir o 270. Então, x é igual a quanto? 270 dividido por 27, 10. Então, foram vendidos até agora 10 pastéis de palmito. Beleza? Fácil também a questão, né? Olha esse exercício bem parecido com o que a gente trabalhou na primeira aula de razão e proporção. A questão fala o seguinte, ó. No 7º ano, a razão entre o número de meninos para o número de meninas é 7/6. 7 sobre 6. Ou seja, quem que esse 7 representa? Meninos ou meninas? Lembra que o valor do numerador, né, o valor de cima, tem que ser com o primeiro elemento que apareceu. No caso, a razão entre quem? Meninos para meninas. Então, em cima vem a quantidade de meninos, embaixo a quantidade de meninas, tá? Ou seja, a cada 7 meninos que tem na sala, existem 6 meninas. Aí o exercício fala o seguinte: quantos são os meninos? Já está perguntando quantos são os meninos. Vou chamar de X aqui, né? Se na classe há 18 meninas, então o 18 eu coloco na parte de baixo, né? Que representa a quantidade de meninas. E aí, novamente, eu montei uma proporção onde está faltando esse valor aqui, esse X, e eu vou resolver usando aquela propriedade, né? Multiplica em cruz, né? 6 vezes X
igual a 7 vezes 18. E aí é só finalizar, né? Multiplica 7 vezes 18 e o resultado você divide por 6. Aí vocês façam as contas e x terá que dar 21. Tudo bem? Esse é o método de fazer, o modo de fazer. Vocês podem usar a lógica também, né? 6 vezes 3 é 18, 7 vezes 3, 21. Ok? Questão 12 respondida. E a última questão, o último exercício. A sombra de uma árvore mede 9 metros. Está aqui, ó, no chão, 9 metros. É a mesma hora que um vergalhão, né? Que tem 4 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Está aqui embaixo os 3 metros. Qual que é a altura dessa árvore? Então, perceba o seguinte, ó, eu não tenho a altura da árvore, vou chamar de x, ou de h, ou de qualquer letra que vocês preferirem, né? Então, eu consigo montar uma proporção aqui? Consigo, né? Por exemplo, a altura dessa árvore que é x, dividido pela sua sombra que é 9, está para, se eu trabalhei a altura da árvore para a sombra, altura sobre sombra, do outro lado eu também tenho que trabalhar a altura sobre sombra. Então, a altura do vergalhão é 4 e a sombra é 3. E aí, novamente, multiplica em cruz e finaliza a sua questão. Nesse exercício, quanto que vai valer o x? Dá uma pausa, resolvam. Resolvido, então confiram comigo se deu 12 de vocês. Se deu, tá ok, vocês aprenderam. Gente, um abraço e até semana que vem.